Bom, gente, como vocês sabem, né, a gente vai tratar hoje um pouquinho de como a gente faz um currículo, principalmente para quem é da área da saúde, e também como é que a gente se apresenta nessa área, né? E aí, Ana P, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo certo. Ai, perfeito. Só ajeitando aqui. Bora esperar o pessoal entrando. Enquanto isso, bora explicar um pouquinho, né? Bom, como vocês sabem, vocês que estão vindo pelo meu Instagram já me conhecem, mas quem está vindo pelo Instagram da Ana Paula, que ainda não me conhece, eu sou a Rafaela Frazão, sou psicóloga organizacional e eu atuo principalmente em treinamentos, mas além disso também atuo na parte de recrutamento e seleção. E isso é muito essencial, gente. Ter um bom currículo é um grande diferencial. E não só ter um bom currículo, como saber se apresentar, né? Não só no documento, mas saber se apresentar, se portar em uma entrevista. E isso é um tema que eu sempre tenho tratado para vocês, tanto aqui como no canal do Telegram e no canal do YouTube. E aí hoje eu E convidei a Ana Paula. Hoje eu convidei a Ana Paula justamente para trazer para a gente uma grande dificuldade, que é justamente trazer esse currículo, essa apresentação, para quem é da área da saúde. Eu, como vim da psicologia, e por muitos, como é considerada a psicologia a área da saúde, né? Apesar de que onde eu fiz é humanas, é muito difícil a gente fazer isso mesmo, né? O que é um currículo? O que é um portfólio? O que é um currículo Lattes, né? A gente fica muito confuso na faculdade. Então, hoje eu convidei a Ana Paula Araújo, que ela é fisioterapeuta, para conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Rafa, isso é um assunto que tu me ajuda desde sempre. Desde sempre. Gente, para quem não sabe também, a Desde Ana Paula a é uma das faculdade. minhas amigas. E é muito, muito, muito gratificante e muito orgulho, é um grande orgulho para a gente estar podendo compartilhar conhecimentos e juntar as nossas duas áreas, né? Numa live, a gente nunca Numa, imaginou que nós duas estaríamos juntas assim, né? a gente pensou assim, meu Deus, a gente precisa achar um tema. Se Então, eu apresenta, vou então. só me apresentar pro teu Instagram. Como a Rafa falou, né? Nós somos amigas muito antes disso tudo aqui começar a acontecer. E eu sou a Ana Paula Araújo, eu sou fisioterapeuta, faço residência em neurologia. Através do meu Instagram, eu comecei a fazer alguns conteúdos digitais, falando um pouquinho sobre a minha rotina, sobre a residência. E dentro da residência, a gente tem um grande desafio que para entrar a gente precisa de um bom currículo, a gente precisa fazer uma prova. Para alguns programas, a gente também passa por uma entrevista. Então, na área da saúde, a gente acaba não tendo muito essa preparação dentro da nossa formação, mas é exigido da gente, né? Então, a Rafa sempre me ajudou muito nesse quesito e a gente achou um assunto muito importante para ser discutido, voltado mesmo para a área da saúde. Então, hoje a gente vai responder várias perguntas sobre currículo e eu anotei todas as perguntas que vocês mandaram e eu vou fazendo aqui como uma entrevista para a Rafaela, tá bom? E eu tenho muitas dúvidas também, quero saber. Nessa caminhada acadêmica, eu pude e vou ver a experiência da Ana Paula, né? Como amiga dela, pude realmente tratar disso. Mas as dúvidas que são da Ana Paula não são de todo mundo. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, é só ir me mandando nos comentários ou então aqui na caixinha de perguntas que tem na live. Então, fiquem à vontade. Vamos lá. Antes Biano, o pessoal tá entrando. Bom, antes da gente começar, eu queria conversar um pouquinho, antes da gente começar a responder as perguntas, sobre o que é um currículo, né, gente? O que é esse tal documento, o que ele precisa ter, e o que diferencia o currículo de um portfólio, de um currículo Lattes, um Vitae, que a gente vê muito nesse ramo acadêmico, tanto eu como a Ana Paula viemos de universidades públicas. E a gente sabe que a realidade da universidade pública, ela é muito voltada para o âmbito acadêmico. Então a gente acaba sabendo em algum ponto da faculdade como fazer um currículo Lattes ou acaba se virando mesmo, né, na parte da iniciação científica, como vai fazendo isso. E a gente nunca sabe como é que faz um Vitae. Quando é que a gente tem que ir para o mercado de trabalho? Como é que faz isso? Eu confesso para vocês que isso era uma dúvida minha dentro da faculdade, para quando eu ia fazer currículos mesmo para estágio, né? Então, para começar, é muito importante a gente definir uma coisa. Existe o currículo Vitae e existe o currículo Lattes. O currículo Vitae é aquele voltado para o mercado de trabalho. É aquele que você vai botar as suas informações profissionais, as suas experiências,
é o realmente voltado para onde você quer chegar no mercado de trabalho. E o outro é o currículo Lattes, que é um currículo mais acadêmico, que deve ser mais extenso, que deve colocar todos os seus cursos, as jornadas acadêmicas que você fez, as iniciações científicas, os artigos publicados, os trabalhos apresentados em congresso. A gente sabe que na jornada acadêmica a gente vai para um monte de lugar, às vezes só para pegar a hora, né? Então, lá no Lattes você pode colocar tudo isso. Mas no Vitae, por favor, não faz isso. O Vitae precisa ser um Olha aí, documento. gente. O Primeira Vitae dica. um documento muito sucinto, objetivo, direto. Imagina, gente. Vamos lá. Eu, como recrutadora, hoje, assim, para uma vaga básica, a gente recebe para base de 1.500 currículos. Como é que eu vou conseguir? Assim, a gente tem filtros, claro, que a gente analisa, mas aí, por exemplo, de 1.500, vai para quanto? Vai para 500. Desses 500, eu preciso de ir tirando currículos que não fazem sentido. Então, se a pessoa não coloca todas as informações que são necessárias no currículo dela e não sabe ser objetiva, acaba que ela é desclassificada. E isso é uma realidade muito grande. Então, minha primeira Sim. dica para vocês é: tenham um currículo claro, direto e com todas as informações importantes para a vaga que vocês estão indo. Na área da saúde, a gente tem muita dificuldade quanto a isso, justamente porque, como a gente acaba se acostumando com o currículo Lattes, a gente fica com essa insegurança de não colocar tudo o que a gente tem. E o currículo É isso. Lattes, ele inclui até mesmo, né, apresentação de trabalho, eventos, ele é muito Tudo detalhado, a carga horária do curso que a gente fez. Então, tudo isso a gente fica assim, inseguro, a se coloca, descrição básica do curso, tudo a gente bota no Lattes, né? tudo isso. Realmente, isso é uma coisa assim que, sem dúvida, é a maior dúvida que as pessoas me perguntam. Que eu acho que eu vou deixar para o final essa dúvida sobre os cursos, hein? Como é que a gente vai fazer esses Tá. cursos? Então, quem ficar aqui até o final, eu vou responder essa pergunta dos cursos, se a gente bota ou não bota aí nesse currículo. E o pessoal da Antes área da saúde, pode falar. de fazer a primeira pergunta, eu queria só falar aqui para o pessoal, principalmente para os acadêmicos, né? Qual é o primeiro momento que geralmente a gente é desafiado a fazer um currículo vitae? E geralmente é quando a gente procura estágio. É isso. Geralmente a gente está na graduação e aí a gente começa a pensar em fazer um estágio e a gente só tem o currículo Lattes. E olha, eu Então já é, peguei currículo de estagiário que era o Lattes impresso, tá? Que eram pois 7 é. páginas de currículo. Então quem está aqui atrás de estágio já sabe que não vai cometer esse erro. Posso É, começar a te perguntar? vai, quer Tenho uma começar? pergunta. Vai, já vai, pode falando. Primeira pergunta que me mandaram aqui. Já explicaste o que é um currículo, certo? E um portfólio? Me perguntaram sobre outras formas de apresentar um currículo. Para uma Boa. vaga, uma clínica, estágio, qual é o mais indicado? Qual é a diferença? Bom, o portfólio, ele é muito comum de ser usado na área de marketing, na área de mídias sociais, na área de publicidade. Porque é comum, por exemplo, você entregar, se você é um cargo de, por exemplo, fotógrafo, integrar os seus portfólios com os seus trabalhos, com as suas fotos. Isso é importante. Você vai para publicidade, você entrega as suas peças prontas. Quais são os modelos de peças de artes mesmo que você entrega? Isso é muito comum a gente ter. Isso é um portfólio. O portfólio é um documento em que você coloca, tá? É comum também algumas pessoas deixarem linkado hoje em dia dentro do currículo Vitae o link para o seu portfólio. Se for uma vaga assim que é mais específica, ou por exemplo, uma vaga do meio tech, que as pessoas fazem programas, aplicativos, é muito bacana que você coloque o link também para a gente entrar depois e acessar um pouco do seu trabalho. Na área da saúde, eu não vejo isso sendo tão comum, da gente utilizar portfólios no lugar do currículo. Mas se vocês tiverem vagas aí que pediram portfólios, inclusive, podem me mandar que eu quero ver isso. Mas se forem para usar para a área da Entendi. saúde, eu vejo muito assim como cursos que você foi daquele tema para aquela vaga em específico que fazem sentido ser apresentados. Sendo nesse sentido, tudo bem você botar. E só se na vaga pedir, gente. Não é para botar portfólio para todo mundo. Entendi. Perfeito. Muito, muito obrigada. Segunda
pergunta. O que se Vai. costuma pôr como identificação? Porque normalmente a gente vê nos cursos. Para o pessoal voltar agora um pouquinho, né? Isso, deixa o pessoal entrar. Eu vou só então repetir para o pessoal, Isso. né? A gente está conversando aqui hoje sobre currículo, principalmente nós da área da saúde, a gente tem uma grande dificuldade com o currículo vitae, porque durante a formação a gente acaba aprendendo muito e se moldando para o currículo Lattes, mas a Rafaela já explicou para a gente que são coisas diferentes. No currículo Lattes, a gente acaba colocando tudo que a gente tem de forma muito detalhada. O currículo vitae a gente já tem um foco no mercado de trabalho, a gente já está concorrendo a uma vaga, então a gente já vai ter certas particularidades. E agora ela vai começar a explicar um pouquinho sobre os principais dados de identificação, o que que a gente tem que colocar para começar esse nosso currículo vitae. Perfeito, amiga. Vamos lá. Antes disso, eu acho muito importante a gente dizer que a gente estava conversando sobre a diferença de portfólio também, né? Que Sim, portfólio é uma coisa também, currículo Lattes é uma coisa, currículo vitae é outra coisa. Então, agora a gente vai falar sobre a identificação do currículo vitae. É isso? isso. Bom, quais são os dados, então, que a gente precisa ter lá? Primeiro, teu nome completo. Em alguns sites, tipo vagas.com, eles pedem teu CPF, mas não é sempre que a gente precisa disso. Então, vamos lá. Nome completo, teu endereço. Por que é importante ter o endereço, Rafa? Eu não quero saber teu endereço detalhado. Imagina só, o currículo é um documento que vai circular por vários lugares. Nem por questão de segurança é melhor a gente não ter o endereço completo, né? Então, o que eu indico você botar sempre? Bairro que você mora, cidade e estado. Bem simplificado. Entendi. Bem simples. No máximo, tu pode botar, por exemplo, o CEP. Por que é importante a gente saber qual é o bairro que a pessoa mora? Por exemplo, para casos simples de, por exemplo, quando você mora num bairro que é um pouquinho mais distante que o teu trabalho, eu preciso calcular quantos vales de transportes, por exemplo, preciso te dar. Entende? Se é Entendi. para um, é para dois vale de transportes. Então, o bairro eu preciso saber, porque é interessante. A não ser que seja uma vaga remoto, né? Que está sendo muito comum agora no momento do home office. Aí tudo Sim. bem. Na área da saúde, ainda assim, a gente. É, ainda mantém o bairro. Vamos por segurança, vamos no bairro. Isso, tá Então, bom. bairro, cidade, estado. Tele- Completando, voltando. Rapidinho, só. Telefone. Sim, sim, calma, tô na ordem. Vamos Tá, chegar aí. vai. Primeiro, é teu nome completo. Depois disso, em alguns casos que as pessoas têm, por exemplo, até 40 anos, é comum vocês botarem a idade, mas não acho um dado relevante para ser colocado. E uma coisa que eu destaco sempre para todas as consultorias de currículo que eu faço é dados que gerem preconceitos nos recrutadores e na parte de recrutamento não são dados que devem ser ditos. Entende? Por quê, Entendi. gente? Porque nós, seres humanos, somos seres que somos formados de preconceitos, preconcepções. Não no preconceito da ideia de preconceito, entendeu? Mas tipo de uma pré-formação sobre tal tema. Entende? Então, se a gente entende isso, a gente não vai correr esse risco. Então, vamos lá. Entendi. Nome completo. Debaixo disso, você vai colocar o endereço daquele jeito que eu falei. Embaixo disso, você coloca como é que eu vou entrar em contato com você. Celular. E se for o WhatsApp também, eu acho interessante você destacar que é o WhatsApp. Do lado, você coloca um outro número, principalmente para se for recado. Por exemplo, o número de uma pessoa que mora na tua casa, o número do seu esposo, da sua mãe, de quem você mora realmente, que possa te deixar um recado. Porque se a gente não consegue entrar em contato com você primeiro e você não está escrevendo que o seu primeiro número é o WhatsApp, como é que eu vou entrar em contato com você? Então, vamos dar tudo na mão dos recrutadores. E acaba passando para a próxima, né? Não E atende acaba uma passando para a pra próxima. outra. Não, e é interessante a gente trazer esse outro lado, né? O outro lado de quem vive no mundo dos recrutadores, justamente para ajudar vocês, né? De dizer assim, olha, calma, gente, esse daqui a gente olha. Então, vamos ficar Sim. de olho para a gente não cair nessas armadilhas que podem ser feitas. E embaixo disso você bota o seu e-mail também, porque é importante a gente enviar alguns documentos por e-mail, alguns testes de perfil mesmo são importantes estarem enviados por e-mail, né? Então, eu sempre acho importante você botar o e-mail. E dados pessoais são isso. Então, minhas duas pontos de atenção sobre isso são: não coloca o endereço completo por segurança e tenha sempre um contato reserva, para que se eu não entrar em contato com o teu número principal, você tenha alguém que possa te deixar um recado e você não perca essa oportunidade.
Perfeito. E Rafa, uma das perguntas também que eu recebi aqui foi sobre a questão da foto. Ainda se coloca foto no currículo vitae, ainda nessa parte de identificação? Bacana, bacana. Nessa parte, ela é um pouco assim, polêmica, vamos dizer. Por quê? Porque eu, Rafaela Frazão, recrutadora, não acho legal, de novo, botar nada que gere preconceitos. Querendo ou Entendi. não, pode ter algum recrutador que olhe estranho para foto. Gente, seres humanos. Então, eu não acho legal você botar foto. Porém, existem vagas que pedem isso. Existem cargos que te pedem por e-mail, assim, ó, currículo com foto em anexo. Nesse caso, Entendi. você precisa ter uma foto. Ah, Rafa, posso bater uma selfie aqui agora e botar no meu currículo? Não, gente, por favor, né? Vamos colocar uma blusa direitinha, sem decote. Porque, assim, eu já peguei muitos currículos em que a foto já ficava assim, era metade do currículo, de tão grande que era uma foto. Então, isso precisa ter muito cuidado. É para ser uma foto no tipo 3x4, só para eu te reconhecer mesmo, sabe? Rafa, então o mais indicado para a pessoa é só colocar foto mesmo quando a própria empresa solicita um currículo com foto, senão o mais Perfeito, indicado então, seria não utilizar, certo? perfeito. É isso. É Entendi. assim, não existe coisas certas e erradas, sabe? Existem coisas que são menos aceitas e menos bem vistas do que Sim, outras, entende? Então, se a entendi. pessoa tem uma foto profissional dela, 3x4, que ela gosta muito de colocar em currículo, coloca, entende? Mas coloca no cantinho, coloca pequeno, não bota para destacar a página toda. Você quer que chame a atenção para as suas experiências, para as suas competências e para os seus conhecimentos. E não para sua foto, não é isso? Sim. E outra pergunta também que eu recebi aqui foi sobre a quantidade de páginas que um currículo poderia ter. Existe um Boa. limite? Como é que funciona? Quando vocês analisam, como é que é? O limite é o bom senso. É porque Adorei. é o seguinte, gente. Como eu falei pra vocês, eu acho que quem tava na live anterior, que a gente caiu um pouquinho, deve ter ouvido a gente falar. Se for um currículo de muitas páginas, não dá pra chamar atenção. E eu vou realmente me prender no detalhe da página inicial. Por quê, gente? Mais uma dica de ouro aqui. Na página inicial, o que precisa ter? Os dados pessoais da pessoa, a formação acadêmica dela, ou seja, se ela, por exemplo, ela já é graduada ou está se graduando, ou mesmo se tem ensino médio completo, você precisa botar isso na página inicial. E as suas experiências. E as experiências precisam estar na ordem da mais recente para a mais antiga. Isso é um erro que se comete muito. Se tá Nossa, da mais recente para a mais antiga, a página inicial é a mais importante. Entende? Eu digo assim, que o limite, mais uma vez, é o bom senso. Então, o máximo de páginas que eu, Rafaela, indico nas consultorias de currículo que eu dou são duas. Todo mundo consegue se resumir em 2 páginas. O da Ana Paula, gente, eu já tentei várias vezes deixar assim, em uma página e meia. Mas ela tem pena de tirar as coisas, sabe? fico com pena. E é o que eu te falei, né? Na área da saúde, a gente fica muito apegado ao currículo Lattes e a gente tem uma insegurança em tirar coisas que a gente já fez. É isso. Então é um É isso. desafio. Eu disse que eu ia deixar a parte dos cursos para o final, porque para mim é a dica mais importante, principalmente para quem está na área da saúde. Então, quem ficar até o final da live, a gente vai dizer essa dica super importante. Então, Rafa, páginas não existe um limite, mas questão de bom senso. E a primeira página tem que ser a mais Mais importante importante. e com Isso, os nossos dados mais recentes. perfeito. É isso. E assim, eu digo que menos é mais. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos pro meu Instagram que eu falava do que deve colocar no currículo, que eu sempre falo isso. Gente, menos é mais. Um recrutador com 1.500 currículos que ele recebeu, ele não vai ficar lendo detalhes e detalhes da tua página, todas as páginas de currículo que tu vai ter. Ele vai ler a tua primeira página. Então, lembre-se, sempre foquem na primeira página. Tá, então vou continuar aqui. Uhum. Perguntaram também sobre os eventos que a gente participa da área da saúde, se é um dado interessante para se ter no currículo vitae. Porque a gente da área da saúde, a gente participa muito de congresso, até mesmo congresso internacional, onde a gente leva trabalhos, apresenta os trabalhos, né? Na psicologia, vocês também têm esse hábito.
E aí no currículo Lattes eles entram. E aí a gente quer saber se no currículo Vitae a gente coloca também esse tipo de informação. Vou deixar essa para responder junto com os cursos, porque é a mesma resposta para as duas. Ah, então Cursos e eventos só no final. olha, aqui perguntaram também sobre. Aí já entra na questão dos cursos. Tá. Querem saber se coloca todos os cursos, querem saber se coloca cursos em andamento, carga horária dos cursos. Aqui tem a maior parte das perguntas. Tá, então a gente vai começar dando um spoiler básico, que é o seguinte, gente. Que vaga tu queres ir? Para que empresa tu queres chegar? Que vaga que tu queres conquistar? Pensa isso na tua cabeça, para a área da saúde ou não, para todas as áreas que vocês estiverem aqui assistindo. Isso é o ponto mais importante. Para onde eu tô querendo enviar meu currículo? Tá. Então, seguinte, Ana Paula quer enviar o currículo para uma clínica onde ela quer atuar com neuro. O que Sim, é importante ela destacar? É importante a Ana Paula botar todos os cursos que ela fez na faculdade, por exemplo, de. Me diz um dermatofuncional. tema aí. Dermatofuncional. Não, não faz sentido. Então, gente, se não faz sentido, não deve estar no currículo. Agora, tem um ponto interessante que é o seguinte: Rafa, eu estou no início da faculdade. Eu não tenho experiência, eu não estagiei ainda. Eu estou em busca do meu primeiro estágio. A minha página inicial, no máximo, vai ter, por exemplo, que eu tenho inglês, meus dados pessoais, a formação acadêmica e a previsão do ano que eu me formo. No máximo é isso, geralmente, que tem na primeira página dessas pessoas. Eu posso botar os cursos que eu fui? Bota, mas os que forem mais importantes. Entendi. Nesse caso, sim, entende? Então tem uma linha bem tênue aí. Ana Paula, que é formada, que já passou por vários cursos, já foi para vários congressos, já tem um tempo de formada, está fazendo residência, tem mais de 200 cursos. Ela precisa botar tudo no currículo? Por favor, não. Mais uma vez, o bom senso é a parte mais importante. Por quê, gente? Se eu quero ir para uma área específica de neuro, não faz sentido eu botar todos os cursos aí dentro, entende? Mesmo que sejam cursos que sejam, foi muito legal, foi muito interessante, não faz sentido. E Entendi. eu, Rafaela, vejo assim: se o teu currículo, com as tuas experiências, com, por exemplo, as certificações, que eu vejo que na tua área também tem, né? Na minha área tem, por exemplo, certificação de aplicação de teste psicológico. Isso é um Sim, ponto muito importante para ter no currículo. Ou, por exemplo, ganhei diploma de laurea acadêmica. É muito bacana ter no currículo isso, certo? ações. Premiações, exato. Agora, eu apresentei um pôster ou um painel num congresso e o meu pôster e painel não foi premiado e o tema não tem nada a ver com a vaga que eu quero ir, não faz sentido, entende? Entendi. E se o teu Rafa, currículo já tá, rapidinho, se o currículo já tá com mais de uma página e meia, corta a parte de cursos, corta toda. entendi. Rafa, no meu caso, por exemplo, quando eu fiz meu currículo Vitae para conseguir um estágio numa clínica de fisioterapia neurofuncional, eu já tinha apresentado alguns trabalhos em eventos sobre doença de Parkinson, ou seja, Uhum, era dentro da temática da uhum, neurofuncional, e eu fui premiada com primeiro lugar e terceiro lugar, os dois trabalhos que eu levei. E eu uhum. coloquei isso no meu currículo. Nesse caso, seria aceitável? Sim, porque Alzheimer tá dentro do ramo da clínica de neurofuncional, certo? Certo, entendi. Se eu tô no guarda-chuva, da onde eu quero ir, e se eu tive um destaque muito bom, que eu ganhei prêmio no curso, vale super a pena, com Entendi. certeza. Outra pergunta. Tu falaste uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante ficar aqui, salvo para o pessoal que me segue, que é a questão dos acadêmicos que podem estar atrás do seu primeiro estágio e podem ainda estar com um currículo, né, em construção. Tem alguma coisa que eles possam colocar que ajude eles a vender o peixe deles? Por exemplo, eu já ouvi falar de gente que coloca, tipo, seu propósito, sua área de interesse, objetivo. É bom botar isso ou é só encher linguiça? Gente, o objetivo é uma coisa que tem que ter em todos os currículos. Primeiro, o objetivo é uma coisa que tem que ter em todos os currículos. É o meu objetivo de vida, é algo filosófico, é o meu propósito. Não, é o teu objetivo. E o teu objetivo é sempre a vaga que tu quer alcançar. Entendeu? Então, por exemplo,
ser fisioterapeuta neurofuncional. É isso o teu objetivo. No meu caso, ser psicóloga organizacional. É esse. No caso de estagiário, pode ser estagiário na área de fisioterapia neurofuncional. Ou pode ser. Tem um que eu acho legal para estagiário também, que é assim, ampliar meus conhecimentos em fisioterapia neurofuncional. Bacana também. Mas todo currículo precisa ter objetivo. E sobre a tua pergunta realmente do que eu posso fazer para destacar mais o meu currículo sendo recém-formado, primeiro é assim, você vai colocar apenas os cursos que você foi que fazem sentido para a área. E geralmente, gente, os estágios, eu sei, eles são a partir do quinto semestre. Os quintos semestres que todos os cursos, eles marcam isso. Então é preciso tu botar os 3 semestres. E não mente. Entendi. Uma dica essencial para todos os currículos de todas as áreas é jamais minta. Porque toda mentira vai ser descoberta. Nem que seja na entrevista, nem que seja com 1 ano de emprego, mas vai ser descoberta. Ei, Rafa, outra pergunta. Eu acabei de me tocar agora, não foi uma pergunta que alguém mandou, mas eu sinto que alguém poderia fazer. Liga acadêmica. Nós da área da Hum, saúde, a gente acaba fazendo parte de ligas acadêmicas já na área que a gente quer, e geralmente essa é a área que a gente está procurando fazer estágio. Se eu uhum, participo de uma liga, seria um dado legal colocar? boa. Bem legal. Por que que é interessante? Principalmente eu lembro da tua que era de neuro também, né? Sim. Era uma área que tu queria alcançar. Então faz muito sentido tu botar que tu trabalha nessa liga acadêmica, sabe? Se fizer sentido, mais uma vez para vaga, vale a pena colocar. E também vale a pena colocar por quê? Porque você vai estar envolvido em algum trabalho, em algum projeto, e isso é muito interessante botar. Por exemplo, no nosso caso, isso me lembrou que no nosso caso a gente é do grupo social filantrópico Amor e Foco, certo? Inclusive podem ir lá ver depois nossas postagens do Amor e Foco. Sempre tô postando. Isso, experiências em empreendedorismo social são muito bacanas de ter. Experiências em ligas acadêmicas, experiências, por exemplo, em empresa júnior, experiência em viagens acadêmicas, experiências em intercâmbio cultural. Tudo é muito bacana de ser colocado no currículo. Por quê? Porque ele me destaca que você tem experiência em diversas áreas. Você tem vivências e você também sabe, por exemplo, no caso do Amor em Foco, você sabe lidar com negociação, empatia, de repente, comunicação, dependendo da área que tu atuares, né? Então isso é Rafa, muito interessante botar. como a gente coloca essa questão da filantropia? Empreendedorismo social? Empreendedorismo social. Eu vou contar para vocês uma estrutura básica de como deve ser todo o currículo, que é uma coisa que eu faço na minha consultoria, mas eu vou entregar aqui para vocês. É assim: você vai colocar as suas informações pessoais, aqueles dados pessoais que a gente já conversou como é. Embaixo disso, você vai colocar sua formação acadêmica. Na verdade, antes disso, você vai botar seu objetivo. Embaixo disso, sua formação acadêmica. Embaixo de formação acadêmica, tem mais alguma formação que é interessante para essa área? Por exemplo, inglês, espanhol, ou mesmo, por exemplo, para quem é arquiteto, que fez curso em AutoCAD, que tem a especificação e a certificação nesse curso, você bota aí, em formação acadêmica. Por quê? Porque é curso que te entrega a certificação. Entende? Então, embaixo disso, Seria uma ordem de prioridade, né? exato. E embaixo disso entra experiências profissionais. Aí entra todas as experiências profissionais que você teve, incluindo estágios voluntários e estágios que foram realmente pagos, né? Que não são voluntários. Então entram todos os estágios aí, certo? Certo. Rafa, na ordem na ordem das prioridades. Primeiro vai ficar o mais recente, que isso era uma coisa que a gente tinha falado agora. Fica a tua experiência mais recente. Por exemplo, Ana Paula é residente hoje, então ela coloca que ela é residente. Essa é a experiência mais recente dela. E se for a experiência que eu estou no momento, você coloca o ano que entrou e bota um tracinho até o momento. Entendi. Tranquilo. E aí No você meu, vai colocando todas as experiências na ordem. Pode falar. no meu caso, a residência ainda não acabou, então eu colocaria o tracinho. Até o momento. Como no caso de residência você tem formação,
eu te acrescentaria uma coisa, um parêntese, previsão de formação em 2021, né? Entendi. Então, no caso dos alunos, também seria a graduação, previsão de formação. Isso, como eu falei, é importante botar teu semestre, lembra? Então você coloca lá formação acadêmica, psicologia, aí você bota quarto semestre, entre parênteses, previsão de formação em tananã, entende? Entendi. Tá. Outra coisa que é importante, debaixo disso das experiências profissionais, a gente entra com uma aba chamada informações adicionais. Aí entra tudo, inclusive os cursos. Se forem cursos que valerem a pena para aquela área, certo? E se foram, por exemplo, experiências em empreendedorismo social, entra informação adicional. Se foi, eu fiz um intercâmbio, entra informação adicional. Se eu fiz qualquer formação acadêmica, empresa júnior, eu fiz hackathons, enfim, nessa área de empreendedorismo isso é muito comum. Então você coloca informações adicionais. Tudo isso você coloca informações adicionais. Mandaram uma pergunta aqui, eu tô subindo para ler para ti. Foi a Camila. Ela mandou: curso de empreendedorismo digital deve entrar no currículo de físio? O que é que tu acha? Depende. A área que tu tá indo não faz muito sentido pro curso que tu fizeste, lembra? Então, Se não botaria. clínica, empreendedorismo digital nesse momento não se A não adequaria. ser que fosse assim, por exemplo, fisioterapeuta, não sei nem se existe essa cargo, tá? Fisioterapeuta para investir na área de growth ou marketing de fisioterapia clínica. Se existir Entendi. essa área e tu for para essa área, tudo bem. Mas se não, Acho que não é muito comum, pelo menos eu não. também não E conheço. outra coisa que era interessante falar é assim, a gente falou que menos era mais. Se eu sou uma pessoa que, por exemplo, fiz iniciação científica, fiz um monte de estágio na faculdade, trabalhei logo depois que eu me formei, estou em trabalho há mais de 5 anos, eu tenho experiência para encher o currículo com 5 páginas. Entendi. Todas valem a pena? Ou você bota só as que destacam para o cargo que você está indo, ou você coloca só as que forem profissionais. Por exemplo, perguntaram sobre estágio obrigatório da faculdade. Não entra Já aí. Não não entra entra. aí. Voluntário, não entra aí. Entende? Se você já completou. Agora, naquela situação que a gente tinha falado sobre pessoas que estão na faculdade ainda, não tem o que botar no currículo. Pode botar. Tá liberado para botar estágio obrigatório no currículo, tá bom? Mas aí você destaca que é estágio obrigatório. Então, eles colocariam os estágios obrigatórios que até o momento, durante a graduação, eles já Uhum. completaram. Aí colocaria Isso. as áreas da fisioterapia. Isso, exato. Até porque tem algumas áreas da saúde, por exemplo, que acho que medicina, que você não pode ter estágios, acho que fisioterapia também, né? Você não pode ter estágio remunerado. Até um momento, eu não sei qual semestre, mas eu sei que não pode ter estágio remunerado. Então é importante que você bote suas experiências como estágios obrigatórios também. Participação em liga acadêmica, nesse caso, sim. Tá, entendi. Então, agora bora falar um pouquinho mais sobre os cursos. Bora. Já estamos na parte dos cursos. Já. Gente, vamos lá. Essa pergunta eu preciso dizer para vocês, por favor, não botem todos os cursos de vocês da vida. A gente sabe, foram 5 anos de vida acadêmica. Eu tenho certeza que vocês precisavam de horas complementares para se formarem. E acadêmico é desesperado por curso. Não bota. Bota apenas as que fizerem sentido para tua área, que tu queres a vaga. E também as que fazem sentido, por exemplo, premiações, certificações, isso pode botar. Fechou? Fechou. Cursos em geral, não bota. Ai, porque tem gente que bota, por exemplo, a duração do curso, que bota e descreve em detalhes. Não, gente, não precisa disso. Por quê? Porque currículo vitae não é currículo Lattes. Lembrem-se disso sempre. A gente precisa colocar se o curso é online ou se é presencial? Nesse momento que a gente está vivendo, que a maioria das coisas estão online, esse mundo online foi muito, muito, muito ampliado, diversificado e também a qualidade dos cursos online aumentaram muito. Mas mesmo antes disso, já era interessante que você destacasse o que era online ou não. Tá, entendi. Carga horária, então, não se coloca, né? Na verdade, se você botar nas informações adicionais, você coloca. Mas não é
um critério que vai ser muito importante para tua vida, entende? Tipo assim, se Entendi. você botar o tema do curso e onde ele foi feito, tá ótimo. Por exemplo, Suficiente. feito na UEPA, feito na UFPA, feito na PUC, aonde quiser que tenha sido feito. Aí tudo bem. Mas, mais uma vez, só bota o que é a ver com a vaga que você tá indo. Qual é o tema que você tá indo fazer? Aí você coloca. Olha, eu abri uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Quando o empregador não especifica qual currículo enviar, qual dos dois preparar? No caso, eu Vitae. acho que eu me referia ao Vitae ou o Lattes, né? Vitae. Sempre. Se a pessoa usa só a palavra currículo ou currículum, é o Vitae. Se eu quiser o Lattes, eu boto o Lattes. Isso é comum. Isso é Perguntaram, algo que a gente já coloca como base. tá. Perguntaram, cursos online são menos relevantes que os presenciais? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a nossa realidade, inclusive, mostrou o poder de um curso online e também que existem até pós e MBAs que são muito bons, que são feitos online. Então, eu acho que esse preconceito, essa pré-visão que a gente tem dos cursos online está sendo desconstruída aos poucos. Eu acho, Rafa, que assim, na área da saúde, talvez não tenha uma questão de disputa, né? Online e presencial, mas eu acho que o que tem uma prioridade são mesmo os cursos de formação, É cursos isso. de prática, como a gente tem o PNF, BOBAT, aplicação de bandagem. Essas coisas talvez sejam mais relevantes, né? Se a gente estiver Muito mais, muito mais. procurando um estágio, atuar mesmo numa clínica. É isso. E principalmente se for uma clínica onde esse curso seja relevante, sabe? Porque também, mais uma vez, se você fez várias certificações, você fez vários cursos práticos, mas nada daquilo faz sentido para a vaga que você está indo, então não faz sentido botar. Perguntaram aqui também. Na descrição, tanto de curso como experiências, tem algumas dicas para ser objetivo? Perfeito. Essa é a dificuldade de sua e de todo o Brasil junto. Minha Porque demais. é, vou contar uma coisa para vocês. O Brasil é o país que tem a maior parte das pessoas com perfil comunicativo. A gente tem 4 grandes perfis em uma teoria que é chamada de Big Five, mas que é o do DISC, que são os perfis mais executores, comunicativos, que são os perfis influentes, enfim. E o brasileiro, simplesmente, a maior parte da população brasileira é comunicadora. Então é por isso que a gente tem a fama de ser falante, de ser um povo hospitaleiro. Então, quando chega nessa parte, exatamente, né, gente? Quando chega nessa parte de ser objetivo, o brasileiro não sabe fazer isso, gente. Como é que eu faço isso? Primeiro, destaca qual era a atividade básica que você fazia no estágio, ou que você fazia no seu trabalho, ou que você fez no curso. Geralmente, uma dica é o nome do cargo que você faz é a atividade mais importante. Ou o nome, por exemplo, do curso que você fez é a atividade mais importante. Diz um exemplo aí de curso, Ana P. Facilitação proprioceptiva. O que é que fazia no curso? O que ele explicava? A gente aplica em pacientes neurológicos. Então, aí a descrição seria o seguinte: curso sobre como facilitar a o quê? A propriocepção. Prodocepção de pacientes neurológicos. É isso. Entende? Então, pensa sempre. O nome do curso, o nome do cargo que você tá é o que você tá indo. Por exemplo, se eu sou estagiário, eu geralmente sou estagiário de alguma vaga específica, certo? Por exemplo, estagiário de recrutamento e seleção, estagiário de treinamento e desenvolvimento, estagiário de fisioterapeuta neurofuncional, estagiário de Dermato. dermato. Isso. No nosso caso, então, a gente colocaria o nome do curso como título. Uhum. A descrição Isso. seria a atividade principal do curso. Perfeito. Mas no caso, eu tenho muitos cursos. Eu posso tirar a descrição e subentender que a vaga que eu tô me candidatando, ela sabe que aquele curso, o que é aquele curso ou não? Eu tenho que deixar a descrição. Ou você tira os cursos, olha que legal. Tirem os cursos, gente. Se o teu currículo já tá cheio, o currículo já tem mais de 2 páginas, não faz sentido botar curso. A não ser que seja um curso assim, certificação internacional em fisioterapia neurofuncional e alguma Entendi. coisa muito, muito, muito importante, você coloca.
Agora, eu vou colocar todos os cursos que eu fui até como ouvinte Tá, entendi. Olha, perguntaram uma coisa legal aqui. Pode colocar o link do LinkedIn e do currículo Lattes? no currículo Lattes, seria isso, mais ou menos? Não, eu acho que ele quis dizer se no currículo Vitae pode colocar o link do Ah, LinkedIn tá. Tá, e do entendi, currículo entendi. Lattes. Pode, mas não é algo essencial. Geralmente, se a pessoa pede um currículo vitae, ela não quer ver o seu Lattes. Mas para casos da saúde é realmente interessante. Às vezes tem profissionais de saúde que avaliam os estagiários ou os outros profissionais da saúde que gostam de ver. Então, pode colocar. Se tiver espaço, lembre-se, Se só tiver se espaço. tiver espaço. Eu posso enfeitar meu currículo só se tiver espaço. Lembre-se sempre disso. E sobre o LinkedIn. O LinkedIn, gente, é uma dica de ouro. Se você não tem LinkedIn, cria agora. Sai dessa live daqui a pouco, assim que a gente terminar, e vai criar teu LinkedIn. Porque o LinkedIn, ele te gera uma rede de network essencial. Ele não vai só te dizer quais são as tuas vagas que estão abertas, quais são as vagas de estágio que estão abertas, mas ele vai gerar um networking. E networking é ouro no mercado de trabalho, certo? Então, Eu, o LinkedIn é uma rede disso. Hã? eu só criei o meu esse ano para te ver como na área da saúde a gente precisa começar a despertar cada vez mais cedo. Eu teria criado também esse ano, mas como eu fui para a área de psicologia organizacional, né? Aí não tem como, eu sou da Coloco. área do trabalho, não tem como. Mas eu imagino que muitos colegas de faculdade também ainda não criaram LinkedIn, que vieram recentemente me pedir ajuda para criar. Mas se vocês quiserem, lá no meu Instagram também eu posso dar dicas para vocês de como criarem o LinkedIn de vocês. Mas é uma rede bem intuitiva e fácil de usar. Agora, existem dicas de ouro, dicas que, mais uma vez, são dicas que a gente não fala, que em LinkedIn é bom ter, sabe? Uma delas é, lá eu posso botar todos os meus cursos, fica à vontade, lá no LinkedIn tu pode. Mas só se forem porque assim, no LinkedIn você não está colocando para uma vaga específica, você está fazendo como se fosse o seu portfólio profissional. Então lá você coloca as suas experiências, você coloca um breve resumo sobre o que você é, qual é o cargo que você quer na vida, né? E você também coloca as suas conquistas. Então você pode colocar lá os seus currículos, os seus cursos todos que você fez. Pode colocar todos os trabalhos acadêmicos que eu fui premiado. Viu, gente? O LinkedIn da área da saúde faz as angústias de vocês serem solucionadas. Então vamos fazer um LinkedIn, que é ótimo. A gente E hoje gosta, em a dia, gente gosta de poder colocar tudo que a gente. gosta de um espaço para colocar, então pode ir para lá. Porque hoje em dia, gente, quem não tem LinkedIn, infelizmente, daqui a pouco não vai mais conseguir ser recrutado. Porque nós, recrutadores, estamos no LinkedIn, recrutando por lá. Então a gente está recrutando muito pelo LinkedIn. Então, se você não está lá, e eu vejo que isso é uma tendência muito forte, não só no Brasil, como no mundo todo, as maiores empresas de consultoria de recrutamento estão no LinkedIn. E hoje em dia tem até um cargo que é de Tech Recruiter, quem faz o recrutamento via tech, né? Hoje em Olha dia eu só. até trabalho numa startup muito bacana, que é justamente sou talent hacking. Então, existem cargos específicos para isso. Se você não está no LinkedIn, a gente não vai ter como te ver. Entende? Olha, Rafa, fizeram uma pergunta muito legal. Fabiano perguntou: o comportamento nas redes sociais influenciam na escolha dos recrutadores? Polêmicos. Gente, seguinte, se for o teu comportamento no LinkedIn, sim. Agora, eu não vou mentir para vocês e dizer que não tem recrutador que olha as redes sociais, porque tem. Mas não é algo indicado. E geralmente quem faz isso não são os recrutadores, são, por exemplo, os gestores das vagas. Principalmente se é uma vaga que é mais estratégica, se é uma vaga de maior confiança, se é uma vaga mais assim, por exemplo, de chefia, gerência, de, por exemplo, fisioterapeuta que não é estagiário, nada disso, mas é uma vaga de maior confiança da clínica, eles às vezes olham. Então tome Uma cuidado, emprego, por exemplo, num hospital, então, talvez pudessem talvez. olhar. Talvez, é porque assim, não é todo recrutador que olha. Eu, por exemplo, não olho. Não me dou trabalho porque eu acho que a rede social da pessoa é algo pessoal. Mas isso é uma polêmica entre recrutadores, entende? Agora, assim, Entendi. se é o teu LinkedIn, tudo bem, porque aquela é a tua rede profissional. Então, essa do LinkedIn é muito interessante você ter. Agora, eu entrar, imagina, nem dá tempo de entrar no Instagram, no Facebook de todos os candidatos.
Agora, se você está procurando uma vaga mais estratégica, se você quer realmente ser um grande líder, toma cuidado com o que você posta, sabe? Nem todo mundo nas redes sociais, na verdade, isso é uma dica de ouro para todo mundo. Nem todo mundo nas redes sociais quer só o seu bem, né? Nada disso. As redes sociais é um ambiente que você precisa ter cuidado. Ainda mais que hoje em dia os teus dados estão todos vinculados pelas redes sociais. Então, a gente sabe disso, né, Ana P, que nossos dados são ranqueados a partir de redes sociais. Então, se você está presente em maior número de redes sociais, até o Google sabe onde você está presente. A Então, gente tem gente, estudado bastante isso, inclusive, né, Rafa? é isso. A gente tem que estar presente em todas as redes sociais. E isso é muito essencial. E é algo que aí entra a maior polêmica por trás, entra a polêmica da LGPD, que é justamente essa lei de segurança dos dados, né? Mas ainda, hoje em dia, existem recrutadores que olham redes sociais. Então, tome cuidado. Então, Resumindo. se for pessoal, melhor deixar privado, né? Talvez para não correr o risco. E eu acho que, E assim, se uma das for coisas. Facebook, tenta não entrar muito em grandes polêmicas, né? Porque às vezes o Facebook, o Twitter, eles são redes sociais que são mais conhecidas por gerarem polêmicas. Polêmicas. Sim, Então, assim, se o teu nome não viralizar, não entrar em polêmicas, não tem problema nenhum. Mas isso não é algo que a gente controla, né? Então, sim. Eu acho também que uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram, principalmente agora que no Quinta da Fis a gente tem conversado um pouco mais sobre esse posicionamento nas redes sociais e como um acadêmico ele pode começar a ganhar destaque, se posicionar, diferente já dessa questão do recrutamento, mas, por exemplo, aquele aluno que se posiciona nas redes sociais e que se faz ser conhecido por gostar de neuro, por exemplo, quando chega num estágio dentro de uma clínica de fisioterapia e aquele fisioterapeuta já até escutou falar daquele aluno, sabe que ele gosta de neuro, que ele sempre fez tudo para conseguir neuro, eu acho que isso pode influenciar positivamente. com certeza, né? É isso que é muito importante. Você tá nas redes sociais, mas você pode usar as redes sociais ao teu favor. Então, gente, isso daí é uma dica de ouro. Quando eu tava me formando na faculdade, eu criei esse Instagram. Então, quando eu tava quase saindo de lá, a Ana Paula até me ajudou a criar conteúdos para esse Instagram. E isso criou, assim, um momento de destaque entre os meus professores mesmo. Ah, olha que legal, ela está se formando e já está indo para a área de psicologia organizacional. Isso é muito interessante a gente destacar. E aí, o que aconteceu? Eu tive muita indicação para lugares de dar treinamentos, para falar também sobre como o psicólogo pode estar nas redes sociais. Porque uma coisa que eu vejo que é comum para todas as áreas da saúde. Oi? É polêmico, né? Não, e é comum para todas as áreas da saúde que são códigos de ética. E nos códigos de éticas tem aonde a gente coloca como é que a gente pode divulgar o nosso trabalho. Existem algumas cláusulas que a gente não pode romper, né? Por exemplo, eu posso falar da psicologia. A psicologia, você tem algumas cláusulas específicas sobre preços que você não pode divulgar, alguns detalhes específicos que você não pode ter, certo? E eu imagino que na fisioterapia também tem, né? Porque na maioria das áreas da saúde a gente tem um código de ética que a gente deve seguir, né? Temos, inclusive, sabe o que no nosso código de ética não é permitido e muito se faz? Foto de antes e depois. Tá vendo, gente? E isso pode ser denunciado e o teu trabalho que estava indo super legal ser cortado. Porque o que adianta a gente ser psicólogo, fisioterapeuta, se a gente não tem CRP, né? Crefito. Então, É, crefito. Crefito, né? É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu só tenho mais uma pergunta aqui que eu anotei, que me mandaram no Instagram, que Vamos lá. foi como conseguir o primeiro estágio de fisioterapia. Boa, essa daí vai ser junto. E essa Eu e tu, pergunta, amiga. ela é até um pouco polêmica, porque como tu falaste, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir na área da saúde um estágio bom, porque a maioria é voluntário. E o que acontece na prática? Muitos desses estágios, eles acabam escravizando o estagiário. E você passa a ser o fisioterapeuta da clínica e você tem que atender dois, três, quatro pacientes ao mesmo tempo. Então, eu acho que antes da gente conseguir o primeiro estágio, a gente precisa saber se aquele estágio, se ele vale a pena, se nós vamos realmente aprender ou se a gente vai só tocar serviço dos outros e vai aprender vícios e não fisioterapia de verdade. Boa, gente. Essa é a dica de ouro.
Na Porque psicologia a gente não tem tanto isso, né? Na psicologia já é outra coisa. Mas o que eu vejo assim, Ana P, que é muito comum a gente ter é jornada acadêmica. Assim, gente. Uma coisa que uma professora da minha faculdade falou, e que inclusive era de psicologia organizacional, que me falou no quinto semestre da faculdade, que era uma coisa que eu já fazia desde o início, mas porque isso é um traço meu de personalidade, é me planejar. Eu já me planejava para quando eu saísse da faculdade, quais eram os meus próximos passos. E o que é importante a gente trazer aqui? Pensa quando tu sair para a faculdade, para que área tu quer seguir? Porque os cursos que tu vai fazer, os estágios que você vai ter, tudo isso depende do caminho que você quer seguir. Mas a outra coisa que é muito, muito, muito importante trazer para vocês é o seguinte: o caminho é dinâmico. A gente constrói o nosso caminho durante a caminhada, entendeu? Então é o seguinte: eu vou ter um caminho planejado, eu sei para onde eu quero ir. E se no meio do caminho eu me apaixonei por uma outra matéria, porque é comum isso acontecer na faculdade, né? Porque a gente está na faculdade, a gente está experienciando, é um momento de experienciar, porque ali é onde você está num ambiente que é seguro para você testar, para você ver o que você gosta de fazer. Então, gente, testem muito, mas antes de testarem, pensem qual dessas áreas eu gosto mais de fazer. Ou uma coisa básica: quando eu sair da faculdade, eu quero ir para a área acadêmica ou eu quero ir para o mercado de trabalho? Porque isso vai diferenciar o caminho que tu tem que seguir, né? sim. E aí, Rafa, só para continuar a resposta, né, de como conseguir esse Uhum. primeiro estágio, eu consegui fazer 2 estágios voluntários durante a minha graduação. O primeiro eu consegui conversando com outras pessoas, falei que eu estava com interesse em conseguir estagiar, e aí foram me dando dicas de locais que eram legais, onde clínicas que eu poderia fazer que não eram, não iriam me explorar, então valeria a pena eu me colocar como voluntária para aprender mesmo. E aí eu entreguei meu currículo, peguei o WhatsApp da fisioterapeuta que estava procurando, falei para ela que eu ia mandar meu currículo por e-mail, me apresentei e tudo, e super deu certo. Já o meu segundo estágio, que foi quando eu consegui realmente estagiar dentro de fisioterapia neurofuncional, foi por indicação. Então, na verdade, uma fisioterapeuta, que pra gente é muito famosa, que eu sou fã, que é a Mariana Kabuki, ela sempre soube que eu gostava de neuro e ela me indicou na clínica que ela trabalhava e entraram em contato comigo. Então foi uma experiência assim inusitada que eu acho que foi virem atrás de mim e não eu ter ido levar meu currículo. É isso. Mas acho Pode falar. importante é que mesmo assim eu tive que enviar o meu currículo e passei por uma entrevista. Sim. É, e E não, aí assim, Ana P, o que é importante. Pode falar. foi quando eu consegui, só concluir. Ah, tá. O que é muito importante a gente ter claro é para onde a gente quer ir, justamente para eu saber aonde eu vou atacar, digamos assim, né? Eu vou fazer cursos de que áreas, com quem eu vou me conectar, com quem eu vou gerar networking, tudo isso importa. Porque a Ana Paula, ela sabia que ela queria ir para neurofuncional. Vocês não viram quando ela falou isso? Então, gente, isso é muito importante. Agora, existe um outro lado. Por exemplo, a Ana Paula sabe disso, eu passei a faculdade quase toda trabalhando com autismo e psicanálise. Quando chegou mais ou menos no sexto, sétimo semestre, foi quando quinto, sexto, foi quando eu consegui realmente ver a psicologia organizacional e me apaixonei. E aí, E logo, mudou. né, mudei total, porque a gente preza muito por uma organização, por um planejamento. Mas como eu falei, esse planejamento precisa ser dinâmico, precisa ser realinhado. E a gente pensa assim, planejamento estratégico de empresa tem que ser reavaliado a cada 3 meses. Você acha que o da sua vida não tem que ser reavaliado? Então, a gente está crescendo, principalmente na faculdade, a gente está experienciando, a gente está vivendo. É o momento da gente conhecer as áreas. E aí, como é que eu vou conseguir o primeiro estágio? Se voluntaria, experiencia, faz realmente a vivência de um estágio voluntário, faz iniciação científica, que para mim foi muito enriquecedor. Eu fui em iniciação científica por 3 anos lá na UFPA, fui voluntária de vários projetos que não eram, por exemplo, a área que eu já atuava, que eu gostava, porque eu queria experimentar, porque eu queria realmente ver as coisas diferentes. E como é que eu consigo isso? Lá na Federal a gente tem uma frase que é perseguir o laboratório.
que é justamente ir atrás dos professores de Perseguir o laboratório. professor, Perseguir o mesma coisa. professor, exatamente. Então, tipo assim, você tem um professor que você gostou muito da matéria, você gostou da didática dele, você gostou, se amou o tema, persegue ele. Vai para os cursos que esse professor tá, pergunta para ele indicações de livros que você pode ter, vai para o laboratório que ele está lá pesquisando, diz que você só quer assistir, que você é voluntário. Ninguém nega ajuda, gente. Então, realmente, a dica é mete a cara. Cria network, que isso é valioso. O Fabiano até perguntou aqui, é importante esse networking com os próprios professores para ingressar no mercado de trabalho após a formação? E aí isso eu tenho Essencial. muita experiência em falar que Eu e a sim. Ana Paula, a gente entrou no mercado de trabalho, assim, a gente saiu num dia da faculdade e no outro a gente já tinha onde ir, justamente professores indicando a gente. Então, gente, isso muda muito. Tudo. Inclusive, eu só não entrei mesmo no mercado de trabalho, né, nas indicações que eu tive por causa da residência. Mas realmente, os professores, eles são o nosso caminho, então a gente precisa sim nos apresentar para eles. Eles precisam saber a nossa área de interesse, o que que a gente quer fazer. O próprio primeiro estágio voluntário, às vezes o professor conhece alguém que está procurando um estagiário, vai poder te dar referência. É. Então, é muito, muito, muito importante. E até depois de formado, né, Ana P? Porque depois que a gente sai da faculdade também, a gente tem dúvidas de como iniciar, a gente tem dúvidas de como seguir. E manter em contato com a vida acadêmica, com professores que foram grandes inspirações para ti, que foram professores que estiveram do teu lado, faz muita diferença, porque você, além da segurança para atuar na tua área, tu vai ter o contato, o network, vai ter gente que vai te apresentar fora da faculdade para o mercado de trabalho. Então, network com os professores conta muito. No mercado, após a formação, dentro da faculdade para conseguir estágio, durante a vida acadêmica, tudo. Olha, a Emily deu uma dica aqui muito legal. Ela falou assim: o CIEE, Portal do Estágio, possibilita estágios em grandes hospitais em Belém. Então, olha aí, o pessoal da fisioterapia intensiva, cardiorresp, anota o CIEE, Portal do Estágio, para poder estagiar em hospitais, que é mais difícil na área da saúde, Rafa, para a gente da fisioterapia conseguir estágio voluntário em hospital. É mais fácil a gente conseguir Eu imagino. clínica do que hospital. E o CIE, ele não serve só para a área da saúde. O CIE, na verdade, é a base de estágios de todo o Brasil e vários mercados de trabalho usam ele como parceiro de grandes empresas. Então, é uma grande dica mesmo, assim. O CIE, ele é muito valioso para isso. Ele é um site onde eu me cadastro? É Como um é que funciona? site, é um site. O CIE, ele é um portal é um centro de integração empresa-escola. O nome dele já te diz é a integração entre a instituição e a pessoa, né? O estagiário. Então, ele vai te dar vários estágios que estão em abertos. Você, estagiário, se cadastra lá. Quando tiver a oportunidade, ele vai te mandar um e-mail. Ou o contrário, eu, empresário, quero ter um estagiário na minha empresa. E eu não sei se vocês sabem, mas para uma empresa ter um estagiário precisa de várias burocracias e vários conceitos jurídicos e legais que a gente precisa cumprir para poder ter um estagiário. Porque a lei do estagiário ela é diferente da lei da CLT, por exemplo. E o CIE facilita essa aproximação. Além de te dar estagiários que já estão cadastrados na base deles, ele te faz com que, por exemplo, pessoas que eu entrei em contato, por exemplo, com uma empresa e essa empresa ela me pegou como indicação. Para ela firmar o contrato de estágio, ela precisa de um órgão que emita isso. E o CE faz essa ponte, entendeu? Entendi. Então, o CE, Entendi. assim, para estágio, ele é incrível. Você Que se quer legal. estagiar. Boa. Para o Senac também, viu? O Senac, ele faz essa ponte entre empresa e escola. Então, CE, Senac, inclusive, se você quiser ser aprendiz, tem sites, por exemplo, o Cefis, que é daqui de Belém. Ele faz uma base de aprendiz que não é tão interessante para a área da saúde, né? Mas para outras áreas é muito importante também. Então, é muito importante esses sites onde você consegue conectar o teu interesse em ter estágios com as empresas, né? Rafa, amei todas as dicas. Foram muitas dicas de ouro, né? Estamos completando, acho que o tempo do GTV já. É, eu acho que daqui a pouco vai cair nosso tempo. Eu queria só responder a Karen,
que Vamos ela lá. falou aqui, ela contou pra gente que ela tá cursando o sexto semestre de físio e que ela tá muito dividida em geriatria e oncologia, e que é uma dúvida muito cruel para ela. E eu acho que é tudo aquilo que a gente conversou aqui agora no final sobre essa questão de experimentar mesmo, né? A gente só tem certeza daquilo depois que a gente experimenta, depois que a gente vê realmente como é a prática. E uma coisa, né, Ana P, que pra mim é muito importante, e na verdade pra mim não, pra todo mundo é muito importante a gente saber qual é o teu propósito. Quando você sabe qual é o teu propósito de vida, isso te ajuda muito. Mas não é fácil também a gente saber qual é o teu propósito quando você já tá na faculdade. Então, como é que eu descubro isso? Experienciando. Sim. Então Aqui eu tem, é, então, tem só um último comentário sobre um ler. site. A Intera também tem muitas vagas abertas, né? Que é justamente o que eu falei para vocês sobre essa parte de tecnologia. Então, é muito interessante esse site. E também, a Intera, ele tem cursos para as pessoas que querem, por exemplo, fazer inglês de alto nível, marketing de performance. Então, eu indico vocês também entrarem nesse site, se vocês quiserem se aprimorar profissionalmente. Olha, então eu Baintera.com. quero inteira. Me nota inteira. Rafa, me nota, Rafa. Rafa, então eu queria te agradecer. Nós Eu também somos queria. amigas, né, da vida há muitos anos e foi um prazer enorme para mim poder fazer essa live contigo como profissional. Acompanhei toda a tua trajetória, então para mim realmente é muito gratificante, é um prazer estar aqui contigo. Eu acho que a gente conseguiu deixar essa live muito rica, foram muitas dicas. Eu Uhum. acredito que tu conseguiste tirar a dúvida de todos nós da área da saúde, então só tenho a te agradecer por ter feito esse Quinta da Físio, acho que tão produtivo. O pessoal tá aí respondendo, olha, elogiando que foi maravilhoso, que amaram, que precisavam dessa live. Então, Eu muito também obrigada mesmo. Também queria agradecer muito, porque, assim, a tua experiência é algo que. Primeiro que tu é minha amiga e eu já te admiro muito, muito como pessoa, como profissional. Então para mim, é uma grande honra poder ver pessoas que estão crescendo ao meu lado e que eu quero que sempre estejam ao meu lado crescendo juntos, né? Então, sempre que eu puder te trazer aqui, a gente inventa um tema, a gente traz sempre isso. Porque é sempre muito importante a gente conectar pessoas que estão do nosso lado, que querem que a gente cresça, que querem alavancar a gente, gente. Então, essa é uma dica também para o currículo e para a vida toda. Quer networking, vai com pessoas que querem te alavancar. Até para amizades, isso é realmente que enriquece a nossa vida, né? Então, eu queria te agradecer também por esse momento de troca, de momentos realmente de tirar dúvidas que eu não sabia não que existiam. E que, apesar de ser da área da saúde, eu não trabalho com saúde, né? Especificamente. Então, eu queria agradecer muito o convite. E sempre que vocês quiserem, a gente volta aqui. Vocês querendo Voltamos. dúvidas, podem falar. Podem falar no meu Instagram, podem falar com a dona Ana Paula. Se ficar alguma dúvida ainda, né, desse assunto, podem continuar falando com a gente super responde sem problema nenhum. Queria Isso. agradecer também todos os nomes que estavam aqui participando com a gente, o pessoal que E, sempre está interagindo comigo no Quinta da Físio. Ana P, eu tenho uma coisa para falar para eles também, que eles que são fisioterapeutas, hoje lançou, né, o Telegram da Ana Paula, gente. Então, lá dicas super ricas. Também tem o meu Telegram, que é um canal focado para justamente quem é autônomo, quem precisa entrar nesse mercado de trabalho, quem quer ter dicas exclusivas e diferentes de empreendedorismo, de tudo da vida. Então, pode entrar lá no meu também, que está no meu link da bio, e no da Ana Paula, que tá Rafa, incrível. posso mandar o link do teu canal no meu canal? Eu Pode, acho que pode assim, mandar, pode mandar nós lá. da, nós da área da saúde, a gente precisa se despertar para o empreendedorismo. Eu faço parte do teu canal, óbvio. E eu acho que lá tu dá dicas muito legais também de gestão, de organização do De tempo, de gestão de tarefa. tempo. Isso, eu acho que realmente é muito válido pra gente da área da saúde mesmo também fazer Uhum. parte do teu canal. No meu canal vão ser assuntos mais de fisioterapia, eu vou compartilhar os casos que eu tenho atendido, como foi meu atendimento, meu dia a dia na Mas que são muito residência. interessantes para quem é curioso também, a gente adora. E, E isso é e enriquecedor, né, pra gente como pessoa também. Então, vai nos dois. olha, a Evelyn lembrou a gente de divulgar o nosso YouTube também. YouTube também. Não, Gente, a gente está no YouTube também, está disponível no link da bio. A A gente gente está no Facebook, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn.
no YouTube, no Telegram. Então, segue a gente em todas as redes sociais. Lembra que a gente está sempre dando dicas diferentes em cada rede social. Então, isso é muito importante. E quem quiser também essa live, eu vou deixar salva lá no meu canal do YouTube, porque depois de um tempo agora que entrar agosto, as minhas lives desse final de julho não vão mais estar disponíveis no IGTV. Então, se quiser rever essa live, vai pro YouTube. Tá bom, então. Tá bom, Obrigada, gente? gente. Boa noite, Rafa. Um Boa beijo. noite. Tchau.